Olá, caríssimos alunos de Direito Administrativo, eu sou a professora Valesca e eu quero aqui trazer brevemente para vocês noções simples, porém objetivas e importantes de Direito Administrativo, especificamente Direito Administrativo 1, aquele em que vocês estão começando a imaginar o que seja a estrutura administrativa do Brasil. Pois bem, desde já, eu quero dizer que nossos vídeos serão curtos, objetivos, e que esse material eu coloco para vocês à disposição dentro do SIGA. Também quero dizer que, óbvio, esses slides e essa gravação não substituem a leitura da doutrina e de artigos científicos sobre o tema, ok? Mas, rapidamente, o que eu posso dizer para vocês desse primeiro compilado de grandes temas de direito administrativo? Na nossa aula 1, eu trago especialmente conceitos, fontes, princípios e evolução histórica, muito brevemente, do direito administrativo. Vamos lá. O conceito ao qual eu me apego com vocês é de Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande administrativista, que traz o seguinte: direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa, assim como pessoas e órgãos que a desempenham. Ou seja, temos aqui três grandes subjetivos a considerar: função administrativa, pessoas e órgãos, certo? Vocês vão entender ao longo da disciplina que função, pessoas e órgãos é o principal do sistema administrativo, do regime jurídico administrativo ao qual o Brasil se filia, certo? Então, pensem aí, que o direito administrativo é ramo do público, disciplina função, pessoas e órgãos da administração pública. Só para lembrar vocês, já tiveram, por óbvio, muita discussão sobre essa divisão, mas as disciplinas do direito têm dois grandes ramos, do direito público e do direito privado, e ali no direito público, vocês podem ver logo abaixo do constitucional, a gente tem o direito administrativo. Um antigo professor meu, de muitos anos atrás, dizia: o direito constitucional é o esqueleto, e o direito administrativo são os órgãos, funções, que recheiam esse esqueleto e dão vida a essa máquina, que no nosso caso é o Estado, certo? Poético, né? Mas vamos lá. Fontes do direito administrativo. O que a gente tem de nascedouro do direito administrativo? Quando eu preciso resolver algo ligado a essa área, algum problema no Estado, na União, no município, aonde eu vou? Na lei, doutrina, costumes, princípios gerais do direito e jurisprudência. Aqui eu quero deixar assim bem claro que no direito administrativo a gente faz aquilo que a lei autoriza. E no direito privado temos a regra de que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Ou seja, no direito administrativo, a lei dificilmente é flexibilizada, ou podemos dizer que pouquíssima chance da lei ser flexibilizada. Lógico que a gente tem agora autores que aderem ao direito administrativo consensual, colaborativo, de boas práticas, e um grande exemplo disso é a grande onda do termo de ajustamento de conduta, que está sendo amplamente aplicado em vários entes da administração pública. Porém, eu ainda tenho que dizer para vocês que no tradicional, no rígido do direito administrativo, a gente só pode fazer o que a lei autoriza, certo? Bom, rapidamente agora falando dos princípios, eu trouxe para vocês uma lista dos principais, que não esgota o rol dos direitos, dos princípios de direito administrativo, e um resumo. Destes, eu quero destacar a supremacia do interesse público,
e a indisponibilidade do interesse público. Por quê? Com esse raciocínio, a gente visualiza a solução de boa parte dos problemas na administração pública. Vejam, a indisponibilidade do interesse público quer dizer que a administração deve evitar abuso ou lesão de direitos, primando por proteger o interesse público. Supremacia do interesse público dispõe que, entre o interesse particular ou a gama de interesses particulares que podemos ter à nossa frente quando a gente está na administração pública, devemos sempre escolher o que é mais interessante para a coletividade. Por isso, muito importante termos em vista sempre que o Estado existe para a consecução do interesse público, ou seja, para satisfazer e para bem gerir os interesses da coletividade. Parece simples, mas na prática a gente vê que a aplicação ela é confusa. Mas se você tiver esses dois princípios em mente, tudo fica mais fácil de ser visualizado. Pois bem. E a origem do direito administrativo? Bom, a gente tem notícia de regras, normas, ditados, ditames de direito administrativo desde a antiguidade clássica nas estados gregas ou no Império Romano, em que já havia normas de natureza tributária e o poder de polícia começava ali a nascer, certo? Como a gente conhece hoje. Na Idade Média, temos aquele paradoxo entre senhores feudais, já no final da Idade Média, a ascensão da burguesia. Com isso, os feudos e os senhores feudais tinham seu poderio, tinham seu poder, mas a classe burguesa, que estava crescendo e enriquecendo, começou a tomar corpo para fortalecer o rei e para começar a dar início aos estados modernos que temos hoje. E com esses estados modernos é que a gente vai ver o direito administrativo com a roupa que hoje a gente visualiza. Então, na Idade Moderna, vocês se lembram lá das aulas de história e das aulas aqui também dentro do nosso curso de direito, o Estado, a princípio, centralizando o poder nas mãos do rei, fez com que o rei se autoproclamasse até mesmo comparável ao sol, né? O Estado sou eu. E esse Estado absoluto, com reis absolutos, ele começou a causar revolta por parte da burguesia, daqueles que trabalhavam com o comércio, que tinham riquezas, mas que viam no rei uma oscilação na hora de elaborar mandamentos, de dar ordens, que não era mais considerada justa ou interessante para a população. Nesse sentido, a gente tem uma ruptura do Estado absoluto, como vocês se lembram das várias aulas de história em que vocês discutiram isso e tudo mais, para um Estado de liberdade, Estado liberal. Liberdade de quem? Liberdade das pessoas em face de autoritarismo ou abuso de autoridade das pessoas que compunham o Estado, e no caso aqui do rei. Óbvio, gente, que eu estou fazendo uma explicação muito por cima de tudo isso. E nos livros de direito administrativo vocês verão muito mais explicação sobre tal situação. Pois bem, aqui, quando a gente tem a Idade Moderna e os reis tinham esse poder absoluto, e depois passamos ao Estado liberal por conta de não se entender mais possível
que o rei continuasse com seu autoritarismo, com seu absolutismo, temos o Estado liberal. E no Estado liberal, a gente verifica que surge uma série de proteções e de liberdades para o cidadão em face do Estado. Lógico que a gente tem que discutir tudo isso depois, dizer quem é esse cidadão e por que essas leis de fato surgiram, mas aí está construído bem primariamente nosso raciocínio. Após essa avalanche do Estado liberal, sentiu-se que era necessário que a administração pública, além de enxuta, além de deixar o cidadão livre para fazer aquilo que bem entende, ela não poderia ser tão distante assim do cidadão, deixar uma liberdade tão exacerbada. Não era mais os cidadãos libertos do Estado, mas buscava-se, então, o cidadão em igualdade de condição, uns com os outros, para poder buscar seu direito a vez, voz, voto, igualdade de condições, a busca pelo direito à saúde, educação, pelo direito à moradia, segurança. Então, essa série de políticas em busca de concretização de direitos, ela se opôs um pouco às filosofias do Estado liberal, um pouco não, bastante. E aí houve o surgimento do Estado intervencionista, Estado do bem-estar social, e a nossa Constituição é muito influenciada por essa onda do Estado do bem-estar social, o welfare state, que vocês já estudaram em várias disciplinas. Bom, no Brasil, a gente tem influência francesa na nossa construção do Estado brasileiro e das leis brasileiras. Em 51 do século passado, 1951, houve a instalação obrigatória dos cursos jurídicos no Brasil, da cadeira do direito administrativo nos cursos jurídicos do Brasil. Veja, é recente, se a gente for pensar que tem disciplinas aí que tem séculos, o direito administrativo entrou no Brasil há menos de 100 anos, bem menos. A gente tem várias obras de direito administrativo clássicas e vários pensadores clássicos do direito administrativo que se basearam no direito francês, principalmente. Dentre eles, eu destaco a obra de 1859, do Veiga Cabral, 1862, do Visconde do Uruguai, e hoje, muitos e muitos livros de direito administrativo. Eu já destaquei o Celso Antônio Bandeira de Mello, mas temos vários outros autores de renome que vocês podem buscar para ler e para estudar sobre a nossa disciplina. E para fechar o raciocínio de hoje, temos algumas afirmações para termos em mente quando a disciplina é o direito administrativo. Precisamos pensar que o direito administrativo lida com uma desigualdade jurídica. Ou seja, a gente lida com o Estado, e Estado lato sensu. O Estado, município, Distrito Federal, União, Estados da Federação, que são, por si só, mais poderosos do que o próprio súdito, entre aspas, o cidadão desse local. Nós temos como Estado mais força, mais informação, mais poder, certo? E com isso há uma desigualdade jurídica na relação. Temos o Estado, mas esse Estado quer realizar o bem comum. Então, por isso que ele é mais forte, digamos assim. E por isso que nós temos o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado. Isso mostra a desigualdade jurídica quando o cidadão se coloca à frente ao Estado. Essa é uma característica que a gente sempre tem que levar em consideração quando estamos falando de direito administrativo.
Outra característica é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Quando você está diante de um ato administrativo, você presume que ele é legítimo. Você não pode duvidar daquele ato sem que tenha uma forma de provar que o ato é ilegítimo. Se você não tem como trazer essa discussão, a presunção é de que ele está perfeito, é legítimo e deve ser mantido. E a terceira grande característica de interpretação do direito administrativo é: no direito administrativo temos o chamado poder discricionário. Temos direitos discricionários. A lei deve ser cumprida? Sim. O princípio da legalidade é forte? Deve ser fortíssimo e é fortíssimo no direito administrativo brasileiro. Ocorre que, muitas vezes, o governante ou aqueles que trabalham na administração pública têm poderes discricionários, ou seja, dentro das opções que a lei permite que se tenha, o governante pode optar por alguma solução válida. Ele não tem só poderes vinculados. Eu tenho que fazer assim, porque senão eu estou fazendo o contrário à lei. Não, às vezes a lei abre possibilidades para que você escolha a melhor solução legal, certo? Então, eu encerro minha primeira aula por aqui. Lembrando, gente, é só um panorama do direito administrativo. Gostaria que vocês complementassem tudo isso com os textos, com a doutrina, com os exercícios propostos, e a gente se encontra numa aula presencial, numa aula síncrona. Qualquer dúvida, estou no meu e-mail, estou à disposição de vocês. Bons estudos e até mais, até a aula 2 de Direito Administrativo. Bons estudos!